prazer, eu sou Mariana Reis e esse é mais o Caminhos da Educação, onde a gente conversa e fica por dentro de tudo o que acontece na educação de Feira de Santana. Você já parou para pensar que aprender também é conhecer novos lugares? Novas histórias, novos autores, diferentes formas de arte e outras maneiras de enxergar o mundo? A escola pode ser o ponto de partida, mas muitas experiências de aprendizagem acontecem também fora da sala de aula. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. A participação dos estudantes da rede municipal no FLIFS, o Festival Literário e Cultural de Feira de Santana. Então fique por aí que é já depois do Pausa na Dica. E agora é a hora do nosso Pausa na Dica, aquele momento de ideias simples para colocar em prática no nosso dia a dia. E a dica de hoje é como transformar a leitura em um passeio. Escolha um livro que a criança goste e depois da leitura procure algum lugar da cidade que tenha relação com a história. Pode ser uma praça, uma biblioteca, um espaço cultural ou até um lugar que permita observar algo que apareceu no livro. A ideia é mostrar à criança que a leitura não termina quando fechamos o livro. Ela pode despertar curiosidade, criar perguntas e nos levar a conhecer o mundo de outras formas. Então, fica a dica para transformar história em uma nova experiência. E agora vamos conversar sobre o FLIFS com a nossa convidada de hoje, Raquel Guirra. E hoje nós vamos conversar com Raquel Guirra. Raquel ela é pedagoga e psicopedagoga, licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, com pós-graduação em Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal da Bahia e em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Com mais de 25 anos de experiência na educação, hoje ela atua na SEDUC, que é a nossa Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, na área de programas e projetos, trabalhando na articulação de iniciativas, programas, projetos e parcerias voltadas ao fortalecimento da educação municipal. Também atua como mobilizadora da educação no selo Unicef e participa da articulação da presença da rede municipal no FLIFS, aproximando estudantes de experiências como literatura, cultura, arte e cidadania. Seja muito bem-vinda aos Caminhos, Raquel! Muito obrigada, sou eu que agradeço por esse convite para estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a minha trajetória, o que eu faço na SEDUC. Sim. E o que está por vir aí, que já está acontecendo, né? Sim. Antes da gente começar falando da SEDUC e do FLIFS, a gente queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória na educação. Eu venho de uma família que mãe professora, sim, tias, e aí eu pensei, eu acho que eu vou ser veterinária, porque eu amo bicho, né? Sim. Mas aí, quem ama tanto e que não aguenta ver um bichinho quando adoece, não tem condições de cuidar, de ser uma médica veterinária. Aí, só que aquela convivência, você vendo aquela paixão pela educação. E aí, quando eu percebi, eu já estava sendo uma professora, seguindo os caminhos, né, da minha mãe, das minhas tias, que também foram professoras, hoje todas aposentadas. Seguindo os caminhos da educação, né? Isso. E como você chegou, né? Como foi a sua trajetória até chegar à Secretaria de Educação de Feira de Santana, hoje atuando diretamente em programas e projetos, né, no setor? Isso. Quando eu fui direcionada para a SEDUC, foi para compor a equipe interprofissional, sim, enquanto psicopedagoga. Sim. E aí também fazia parte do mesmo setor, que a gente fazia, era a mesma chefia, e aí a gente também lidava com essa questão dos programas e projetos, tipo o Busca Ativa, que tem a ver, né, que a gente vai atrás desses alunos, a gente recebia enquanto equipe inter
demandas de alunos que tinham evadido ou que estava faltando. E aí começou essa questão dos programas. E assim, como eu vim do chão da escola, como a gente costuma falar, programas e projetos sempre fez parte, né, da escola. Então, a gente sempre está desenvolvendo algum tipo de projeto para realizar com os estudantes. Então, já era algo que já não era novidade para mim. A novidade só foi assim, porque hoje a gente faz parcerias com instituições privadas, com a segurança pública, com empresas, sociedade civil. Então, assim, foi algo mais grandioso, né? Sim. E aí eu me apaixono por isso, porque eu gosto desse movimento de tirar os meninos para fazer atividade extra classe, aquela coisa só, para não ficar só na escola, Sim. sabe? Então, esses programas e projetos que nós temos na SEDUC termina ajudando esses meninos a ter outras experiências, além daquela que o professor que já está com eles na sala de aula proporciona. Então, é um instrumento, uma ferramenta que tem ajudado os nossos estudantes, né? Na questão da socioemocional, na questão de um projeto de vida, na fluência leitora. Então, é algo assim que é minha cara já. Me encontrei. É educação para além da sala de aula, né? Isso Isso fortalece. Porque no meu tempo, a gente não tinha tantas coisas para desviar a atenção. E aí agora a psicopedagoga falando, né? Então, hoje, a gente percebe muito essa questão do aluno, não vou dizer aluno, mas vou dizer assim, a criança e o adolescente muito preso à tela. E isso prejudica os estudos, né? Então, tem alguns estudos aí recentes que falam que uma criança, 6, 7 anos, que tem muita exposição na tela, ela tende a desenvolver um TDAH. Porque quando você pega um telefone, que você fica ali passando o dedinho, aquilo ali são informações que o seu cérebro, que está em formação, recebe tudo de uma vez só. Então, você vê que, às vezes, até o adulto adoece, né? Então, isso está trazendo alguns prejuízos. E os programas e projetos que hoje nós temos, terminar ajudando. Porque eu vou tirar esse menino daquele foco e, nós temos isso aqui para fazer, sabe? Você pode ter um protagonismo nessa área aqui. E aí eu levo esse menino a conhecer outros caminhos, sabe? Tipo, nós temos um projeto TJC, que é com o pessoal dos magistrados, Ana Matra. Então, é trabalho, justiça e cidadania. Então, nós temos um momento de formação com os professores, depois nós temos um momento que eles levam o material e aplicam com os estudantes. E aí, esses magistrados, juízes, promotores, vão à escola e lá faz um momento tira dúvida. Então, eles ficam encantados, porque assim, é tipo, quando é que eu ia ter uma proximidade com um juiz, um promotor? E depois disso aí, desse momento tira dúvida, a gente faz uma visita ali ao fórum, que fica na João Duval, que é do trabalho. E aí eles acompanham uma audiência. Então, nós tivemos uma turma da EJA, que uma senhora, ela chegou e falou assim, olha, eu retornei agora. E depois desse programa que eu participei, desse projeto maravilhoso, já sei, que você aprende a conhecer seus direitos e seus deveres. Porque às vezes a gente foca apenas no que é direito. E o dever fica onde? Né? É um atrelado ao outro. E aí ela disse, não, eu vou continuar os meus estudos, não vou parar. Vou fazer advocacia e vou tentar ser uma promotora ou uma juíza. Ai, que então, lindo. Isso, sabe, você ouvir isso, eu fico assim... É um orgulho, né? Imensurável. Exatamente, porque assim,
você restaura sonhos, sabe? Vontade de aprender. Porque fala assim, mas educação não é tudo. Gente, mas sem educação... Não é nada. Exato. Então, a gente precisa da educação, Com certeza. né? Porque é o que nos leva a ir além. E é algo que ninguém tira de você, o conhecimento. Sim. Quando você adquire, ninguém mais tem o poder de tirar de você. É seu, é a única certeza que a gente tem. Exatamente. Verdade. E agora, puxando um pouquinho pro Flifes, que inclusive está começando hoje, né? Isso. Tá acontecendo hoje. Raquel, quando a gente fala no Flifes, a gente pensa logo em livros, em autores, mas para você, qual a importância direta? O que o Flifes significa na educação, nas escolas municipais? O Flifes, nós já temos na 19ª edição, Sim. né? E é um dos programas que o pessoal fica assim, a rede ela fica agitada, porque toda a rede ela gostaria de participar, né? E como a feira, né, a SEDUC tem a questão do Feira pela Alfabetização, desses projetos que nós temos, que é o Flifes, isso ajuda nesse processo. Por quê? Porque quando o aluno ele sai da sua sala de aula e vai para esse momento lá, participando, assistindo uma apresentação de um autor, de um escritor, de um artista. Então, assim, o Flifes é um mundo, como é o título desse ano, né? E esse mundo, a criança, o adolescente, o adulto, ele tem proximidade com o conhecimento, com a cultura, com a arte. Então, é diverso. E aí, isso termina restaurando aquela vontade de você comprar um livro, porque os nossos alunos, quando vão para o Flifes, eles recebem um vale-livro no valor de R$50. Professor de R$80. Então, ele com esse dinheiro, ele tem vários estandes das livrarias e ele vai lá e ele escolhe. E tem alguns cantinhos que a gente, quando passa, já vê assim um menino sentado, já folheando o livro, que isso é bom, gente. Porque essa coisa de você ficar só com o telefone na tela, não. Você precisa experimentar, pegar um livro, a textura, o desenho, manusear, carregar, sabe? Aquele cheirinho de coisa nova. Sim. E nós temos o stand da SEDUC, lógico, né? Olha. No festival. Perfeito. No Flifes. E esse stand, ele fica aberto até domingo, Sim. né? E esses alunos, quando chegam, que a gente recepciona e que entrega o Vale Livre e ele circula, eles ainda têm também lá no nosso stand oficinas. Sobre a programação, você citou também que haverá apresentações das escolas, né? Vai. Como é que acontece essas apresentações? Essas apresentações no palco central, onde acontece também os outros shows e tal. Sim. Então, durante a inscrição, o gestor, ele sinaliza se a escola dele vai ter uma apresentação artístico-cultural ou não. Aí, quando ele sinaliza para a gente que vai, a gente seleciona essas escolas que vão estar durante o Flifes participando também do palco. Às vezes está no palco central e, às vezes, também, dependendo da apresentação, no palco do Fliflinha. Perfeito. Kel, e para você, como os professores podem aproveitar dessa experiência depois na sala de aula? O pós, né, que não adianta, gente. Professor sempre vai ter o olhar pedagógico em tudo que faz, até quando a gente faz uma atividade extra-classe para levar os meninos para o teatro ou para o cinema, sempre depois a gente pega isso aí, contextualiza na vida do aluno, para que ele entenda o que foi que ele vivenciou, o que ele observou,
qual a experiência que ele pode levar para a vida dele, o que é que teve ali que ele pode agregar no projeto de vida dele. Então, assim, vai ser... Esse ano a gente está acontecendo no Espaço Novo, né? Sim, ainda tem essa novidade. Que a gente está aqui agora no Centro de Convenções. Então, e casou com o tema desse ano, né? Que feira é o mundo. Então, é o mundo literalmente agora, porque ficamos bem maior o espaço. Então, essa experiência que esses alunos terão quando começar a visitação nos estandes é maravilhoso. E isso, para a gente que já tem o Feira pela alfabetização, só ajuda no sentido de eles perceberem o quanto é valoroso você ter uma leitura fluente, que isso vai te ajudar na questão da escrita, né? Sim. E isso te ajuda na questão do conhecimento, da logística, de tudo aquilo que você for fazer em casa, no seu bairro, na escola. Então, assim, são experiências que o menino e a criança, né, o estudante, ele leva isso para a vida, que são experiências únicas. Tudo aquilo que a gente vivencia, né, gente, é uma coisa única. Sempre vai ter algo diferente, mesmo que eu tenha ido no Flifes do ano passado, se eu conseguir ir esse ano já vai ser diferente do que foi o ano passado. Então, assim, é um momento em que os professores, eles também incentivam os meninos no sentido da qual literatura eles devem comprar, através daquela literatura que eles, né, com o seu próprio vale-livro, que eles ficam ali sentindo, né, a questão do protagonismo, porque você dá o protagonismo ao estudante. Aí ele chega lá e diz, não, eu quero esse livro, esse e esse. E aí leva para a escola, faz troca, ó, eu já li esse. O outro colega que comprou, não, vamos fazer essa troca. E assim termina tendo aquela variedade de uma literatura, onde foram escolhas deles, né? E que termina ajudando no planejamento do professor, nessa questão da leitura, da escrita, né? Do aprendizado, do conhecimento em si. Uhum. Eu acredito, assim, que infinitos pontos positivos, né? Sim. De desenvolvimento da criança. Porque como você e do jovem. Porque como você falou, além de trabalhar a questão da leitura, do livro, trabalha além disso a identidade, né? Como você falou, terá lá escritores que são regionais, são da nossa cidade. Então a gente conhece, a gente valoriza. A questão dos vouchers também trabalha um pouco da gestão financeira. Ele tem um valor e ele precisa escolher algo dentro daquele valor. Então também desenvolve a criança, o jovem nesse sentido. É assim, um mundo. Feira é um mundo e a Flifes é um mundo assim de possibilidades para quem está lá vivendo, né? A comunidade escolar que está lá vivendo. Verdade. É importante, gente, a gente ressaltar que houve essa seleção, essa inscrição das escolas, dos alunos que irão com a escola, mas o Flifes é um evento aberto ao público. Então, assim, tem programação para a família toda. É uma programação rica, então não deixem de ir, de se programar com a família, pai, mãe, filhos, vão e aproveitem, porque é algo surreal, né? Você abrir assim a porta do conhecimento para sua família, né, Kel? Com certeza. E esse ano, Mari, a gente tem uma novidade. Olha, mais novidades. Não param. Não, porque assim, né? Feira de Santana, Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando, né? Então, esse ano nós teremos uma sala sensorial. Olha só. Porque todo mundo sabe que nós temos ali aquele centro de educação inclusiva, né? Sim. E ali é desenvolvido um trabalho maravilhoso. E a gente sabe que temos estudantes neurodivergentes que quando se depara com um ambiente que foge muito, né? Daquele ambiente que ele já está acostumado, ele pode ficar desregulado. Sim. E aí a SEDUC, pensando nisso, né, o prefeito José Ronaldo e o nosso secretário Pablo Roberto, juntamente com o pessoal do centro e da educação inclusiva lá do pedagógico, pensou em fazer essa sala
né? Aonde esse menino, se ele tiver num momento de desregulação, ele ir para lá, para ele poder se acalmar, ficar ali com a família. Não é um lugar para você chegar e deixar seu filho, viu, gente? Não é, tá? Você pode deixar claro, mas é um lugar que você pode levar ele lugar de suporte, ali, né? isso, para dar esse suporte até ele voltar ali, normalizar e tal. Então, nós teremos essa sala que ela vai estar tudo, como é que se diz? Com as plaquinhas direcionando, tudo Sim. sinalizado, tudo direitinho. Mas aí a gente vai ter esse momento porque a gente... Porque quando você fala de diversidade e de inclusão, você não pode esquecer ninguém, porque senão você vai estar falando de algo que é só bonito no papel, mas que não acontece, né? Então, um ambiente desse, onde você vai ter som alto, você vai ter música, você vai ter pessoas falando, movimento, muita gente, você precisa pensar também naquelas pessoas, né? Nas pessoas atípicas, os neurodivergentes, que eles precisam estar. Se a gente fala que a gente tem que incluir todo mundo, então a gente também tem que pensar nisso. Com e o certeza. ambiente também, ele é propício porque ele tem a questão da acessibilidade. Então, se você é um cadeirante, você não vai ter dificuldade para conseguir acessar os espaços. Tem elevador, quando tiver em alguma sala, que vai ser ocupado quase aquele centro de convenções todo, né? Então, a secretaria pensou nessa sala e ela está maravilhosa, né? Kel, existe algum momento ou experiência vivida por você dentro do Flifes ao longo dessa trajetória, né? Que te marcou? E que você leva assim guardado no coração? Olha, eu venho de escola pública, né? Sim. Estudei sempre em escola pública, fiz universidade pública também. E a gente sabe da dificuldade que muitas famílias têm. E, infelizmente, livro não é uma coisa barata, né? Acessível, né? Acessível a todos. Apesar que a gente sabe que tem alguns livrinhos lá que os meninos podem comprar de R$1, R$5 e tal. Mas uma literatura, ela não é tão barata quando a gente se levando em consideração a um público que vive uma vulnerabilidade social muito grande, econômica, né? Então, quando você tem esse projeto do Flifes, de você pegar esses estudantes e levar para lá, sabe uma coisa que me encanta, Mari? É quando eu vejo a alegria dos estudantes. Teve um que chegou assim, um pequenininho, viu? Um toquinho. Sim. Aí, com a sacolinha deles, já se preparando para poder voltar para a escola. Sim. Aí eu vi a sacolinha cheia de livros. Eu falei, ai, que coisa linda! Tu me dá um? Aí ele ficou assim, todo, sabe? Não. Aí eu falei, só um, tu tá com um bocado. Aí ele, só um. Porque eu nunca tive, agora é meu. Oh, meu Deus. Sabe? Então, isso emociona. Sim. Aquela coisa assim, porque é diferente. Você está na escola, você tem um livro didático, certo? Beleza. Mas ali é diferente. Ali ele recebeu um vale, num valor X, e que ele tem a autonomia de escolher o que é que ele quer levar. Sim. Então, aquele sentimento de pertencimento é único, gente. Verdade. Sabe? É único. Então, assim, E isso não são todas as feiras que os estudantes recebem um vale livre. Depois você pesquisa para você ver. O Flifes é diferente. Sim. Sabe? Então, essa questão desse protagonismo que a gente dá aos nossos estudantes é muito gratificante. Então, assim, é uma euforia, é uma alegria muito grande. E o prazer, e o cuidado e o zelo. O que é que a gente faz com isso? A gente estimula também o menino a ter um cuidado, sabe? Não, eu vou cuidar, porque isso aqui é meu, eu comprei, e eu preciso cuidar, zelar, porque eu posso pegar e ler em qualquer momento, ou eu posso emprestar alguém, fazer uma troca, né? Quem nunca fez troca de livro, não é? É verdade. Então, assim, essa experiência dessa criança
ela tão feliz, doida para chegar em casa, para mostrar para a mãe a feira que ele fez, sabe? Verdade. E assim, e ele já agoniado, porque ele queria já pegar e começar a ler. Então, olha a influência que um momento desse tem de despertar o gosto pela leitura. Sim, com certeza. Porque é isso que a gente precisa. Então, isso tudo é através da educação. Com certeza. Os caminhos da educação. E para encerrar mais um Caminhos da Educação, eu vou deixar Kel finalizar convidando, reforçando o convite a vocês que estão em casa, né? Pais, mães, filhos, estudantes, a estarem no Flifs. Vem com a gente, sai de casa. Ó, a gente vai na terça agora. Vamos começar no instante. A entrega dos vales livros, certo? Mas a partir de amanhã, quarta-feira, a gente tem entrega de vale livre de manhã e de tarde, mas também nós temos à noite. Então, assim, o nosso stand, ele só fecha na hora que fala assim, encerrou, pronto. Mas a gente vai estar lá esperando vocês. Leva a família, leva a mãe, leva a avó. Então, venham para cá, tragam seus filhos. Tem uma praça de alimentação maravilhosa. A programação tá linda, certo? Quando você chegar, você se direciona, pega seu livreto, que ali vai ter toda a programação do Fliflis. Tem a nossa programação no nosso stand, certo? Que vamos estar lá aberto, não só para as nossas escolas municipais, mas para a sociedade como um todo, que queiram estar ali no Fliflis conosco, tá? Então, feira é um mundo. Perfeito. Então, o convite está feito. Kel, muito obrigada pelo seu sim. Que a Flifs, né, que o Flifs seja aí mais uma edição de sucesso, uma edição abençoada. E parabéns também pelo seu trabalho, né, na Seduc. É muito bonito ouvir você falar. Seus olhos brilham quando você fala do orgulho em pertencer, em orgulho do trabalho, né, que você faz dentro da Seduc. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu sou apaixonada realmente pelo que faço. Sou grata a Deus, porque tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu vier a ter e ser, vem do Senhor, né? Graças a Deus, eu sou muito grata. E que Deus abençoe todos vocês. Sempre. Amém, Viu? amém. A nós. Tchauzinho. Beijo.